Então, pessoal de casa, tranquilidade aí. Pessoal de casa teve uma vantagem enorme, sabe o que foi? Tinha um gabarito errado de uma questão, e aí a nossa coordenadora disse que era para dar 0,8 para todo mundo. Eu teria dado só porque caiu aquela questão, mas já imaginou abrir quase 400 provas? Eu ia fazer isso. Mas ela falou, não, dá 0,8 para todo mundo, então todo mundo ganhou 0,8. Pessoal de casa, pessoal que está assistindo aí, eu já escrevi 500 vezes, né, o seguinte, tem lá a nota do pessoal, Fernanda, você, a nota do pessoal que faz virtual é assim, 8 da V1 e mais 2 pontos da nota de participação. E aí, o pessoal escreve querendo que eu dê conta da nota de participação. Eu não sei. Os professores recebem uma planilha com essa nota. Agora, como é que ela é calculada? A Márcia, que é a nossa coordenadora do NEAD, sabe direitinho. É o próprio sistema que calcula. Como? Pela quantidade de acesso. Aquilo que eu mostro para vocês. O aluno não acessa, aqui acessar só na semana antes da prova. Não vale. Isso é ao longo do tempo. Então, é pela quantidade de acesso e pelo objeto que ele acessa. Tá certo? Não é só acessar votos de boas-vindas, não. É acessar a matéria toda que foi colocada lá. Desculpa, tá certo? Então, essa nota de participação é assim. Qual é a dica? Acessa toda semana tudo que tiver colocado lá. É só isso. É tão simples. Bom, então hoje nós vamos terminar o módulo 3, não é isso? Módulo 3. Então, nós vamos falar de separatrizes, não é isso? Separatrizes. Bom, a prova foi tranquila, não teve nenhum problema. Teve vários 10, né? Vários 10. A média foi excelente. E agora a gente vai falar de separatrizes. Tá? A imagem está bonitona aí? Tá tudo certo? Bom, olha só. Ok. Valéria, querida, como vai a nossa engenheira feroz? Olha só, qual é a grande separatriz? Meu garoto, mente brilhante, Matheus. Que honra tê-lo aqui. Ele é encabulado, a beça, né? Pior do que eu, quando sai aqui da Carioca. Mente brilhante, hein? Vocês vão ouvir falar dessa pessoa aí. Né, Matheus? Já levei ele para a área de desenvolvimento. Aliás, ele já era da área de desenvolvimento, né? A nossa prova a gente corrige, viu? A nossa a gente corrige em sala, porque foi bonita. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui para o que interessa, né? Qual é a grande separatriz que nós temos? Quem que divide a distribuição em duas partes iguais? A mediana. 50% para um lado, 50% para o outro. Acontece, né, Ricardo, que no dia a dia você pode querer saber quem são os 25% menores, quem são os 25% maiores. Você pode querer saber quem são os 10% maiores, os 10% menores, né? Ou os 20% maiores, ou os 20% menores. Ou você pode querer saber, Saulo, quem é o 1% maior, quem é o 1% menor. E aí você precisa das separatrizes. Exatamente igual à mediana. A receita de bolo é absolutamente igual. E nós vamos mostrar aqui como o MEC usa esses valores de separatrizes para classificar as instituições na prova do ENAD. Bom, então é isso que nós falamos. Nós falamos dos quartis que dividem a distribuição em 4 partes iguais, 25%, 25%, 25%, 25%. Dos decis que vão dividir em 10 partes de 10%, né, Vitória? E dos percentis que dividem em 1%. Bom, essa é a ideia. Os quartis, eles dividem a distribuição em 4 partes iguais. Cada pedaço ali tem 25% do total de observações. O primeiro quartil é um valor que, tal que a quarta parte dos dados é menor do que ele. O segundo quartil é exatamente igual à mediana, né? Exatamente igual à mediana. 50% para um lado, 50% para o outro. E o terceiro quartil, 75% fica abaixo dele, 25 mais 25 mais 25 e 25% fica acima dele, tá certo? Bom, olha que coisa interessante. Quantos são os quartis? 3, né?
Q1, Q2 e Q3. Eles dividem a distribuição em 4 pedaços, em 4 partes iguais. Essa é a ideia mais importante, tá certo? O operacional é isso aqui. A mediana a gente não divide por 2. O quartil nós vamos dividir por 4. E esse K vai variar. Quando o K for 1, é 1/4, que é 25%. Quando o K for 2, é 2/4, que é meio. Quando o K for 3, é 3/4, que é 75%. Então a fórmula da mediana é essa aí, né? Basta substituir no lugar desse 2, 1/4. E aqui coloca 1K. Então tá lá. Quando esse K é 1, dá 1/4, que é 25%. Quando esse K é 2, dá 2/4, que é 50%. Quando esse K é 3, dá 3/4, que é 75%. Então, essa é a ideia das separatrizes. Tá lá. Decis, mesma coisa. Só que em vez de você dividir por 4, Lindenberg, você vai dividir por 10. Só isso. Então, os decis, que são 9, dividem a distribuição em 10 partes iguais. Olha só, Fernanda, que coisa interessante. O quinto decil é igual a mediana, né? O quinto decil é igual a mediana. E aí, Ricardo, os percentis. Esses aqui são ferozes, né? Esses aqui te dão os pedacinhos, né, Alilson? De 1 em 1%. São 99 percentis. Tá? Então, eles dividem a distribuição em 100 partes de 1%. Claro que o percentil 50 é igual a quê? A mediana, né? Percentil 50 é igual a mediana. Fica a metade para um lado e a metade para o outro lado. Aí é sempre quantidade. Bom, agora tenho um prazer inenarrável de mostrar um resultado do ENAD de 2009, de uma faculdade de administração de São Paulo. Não vou dizer qual é o nome, né? Mas nós vamos fazer uma análise do resultado comparado com o Brasil. Olha só. Você primeiro tem nesse quadro os ingressantes. Os ingressantes. Você tem aqui essa instituição, que é uma faculdade de administração, e você tem aqui o Brasil. Esses agrupamentos são só 2. Ele vai sempre comparar a instituição com o Brasil. E aqui você tem os percentis, 25%, de 25% a 50%, de 50% a 75%, de 75% a 100%. Aqui ele tem para os ingressantes. Olha para esta tabela e vamos tentar responder essa pergunta. Aqui é o percentuais, são os percentuais de acerto de questões, tá certo? Percentuais de acerto. Então, olha só. Que informações eu posso tirar dessa tabela? A instituição, essa aqui, ó, está acima da média brasileira ou está abaixo da média brasileira? Qual o percentual de alunos ingressantes na instituição que acertou mais de 75% das questões? 38,7%. Isso é um resultado do MEC, tá? Está lá no site. Qualquer um de vocês pode pegar. E o ENAD gosta de fazer questões desse estilo. Ou seja, ele te dá uma tabela e te faz perguntas para saber se você entendeu as informações que estão naquela tabela. Exatamente. Exatamente. E qual o percentual de alunos ingressantes no Brasil que acertou mais de 75%? Então, essa instituição está muito melhor do que o Brasil. Olha aqui, ó, até 25%, ela só tem 3,2%. O Brasil tem 25,2%. Então, ela é muito... ela é muito melhor do que o Brasil, do que a média do Brasil. Bom, então são informações importantes. Olha só ali, ó. Acertando mais de 75% das questões, você tem 38,7% dos alunos. E aqui no Brasil só tem 24,9%. Desculpa. Beleza, então? Tranquilos? Vamos passar para o próximo? O próximo são os ingressantes. Mesma coisa, né? Aí eu só vou fazer a pergunta para o outro lado. Qual o percentual de alunos ingressantes na instituição que acertou menos de 25% das questões? 3,2%. No Brasil,
Nossa, 25,2. Então, ela está melhor em todos os quartis. Em todos os quartis ela está melhor. Repara que aqui, ó, aqui é muito parecido, tá certo? Né? Nesse quartil aqui o resultado é parecido. Nesse ela já se mostra bem melhor e nesse aqui bem melhor. Aqui também. Ou seja, nas pontas ela explicita, né, como ela é melhor do que o Brasil. Bom, isso é para os ingressantes. Agora tem também para os concluintes. O ENAD era assim, tá certo? Agora não é mais. Até 2010 era assim. Agora não é mais. Ele não faz mais ingressantes e concluintes. Aqui, para os concluintes, olha só. Qual o percentual de alunos concluintes na instituição que acertou mais de 75% das questões? 37,8%. E no Brasil? 25%. Então, mais uma vez, né, essa instituição, também para os concluintes, tem um resultado muito melhor do que para o Brasil. E a mesma coisa para a parte de baixo. Percentual de alunos concluintes na instituição que acertou menos de 25% das questões. Só 2,7%. No Brasil, 25,2%. Então, diga, Lindenberg. Ali está bem... Está quase um quartinho por cada... Isso aqui? Ah, mas Lindenberg, a sua observação enseja uma pergunta para a turma. Eu vou escolher esta jovem de óculos aqui. Qual é o seu nome? Glauciene. Glauciene, você poderia responder ao Lindenberg, ou a essa observação do Lindenberg, por que que está tão bem distribuído ali no Brasil? Valendo. Valendo. Adriana? Por quê? Vou melhorar? Seu nome é? Rose. Vou melhorar, Rose. Está ali no entorno. O Brasil representa... Diga. Porque eu sou quartista. Continue, minha jovem. Qual é a sua graça mesmo? Não, ela lá. Ah. Rose, diga lá, Rose. Eu estou gostando. Vou dar uma dica. O que é que o Brasil representa? Média. O Brasil ali é a média. Então o Brasil é referência. Exatamente. A não ser que fosse tudo muito, absolutamente assimétrico. Aí precisaria ser assimétrico em todas as instituições. Gente, são milhares de instituições. É lindo, né? Ninguém se emociona? Pelo amor de Deus. É a média, o Brasil é a média, né? O Brasil é a média de todas as instituições. Então, é natural que esteja razoavelmente bem distribuído. Beleza? E olha só, quanto mais instituições você tiver, mais próximo isso vai estar dessa distribuição. Se você tiver poucas instituições, aí não. Pode ser que, né? Tá certo? Mude, exatamente. Muito bom. Então, é uma aplicação prática e concreta das separatrizes, como nós vamos ver em probabilidade, uma aplicação real, concreta, de como a Receita Federal, né, Lilson, coloca as nossas declarações na malha do imposto de renda. Beleza? Muito bem. Aqui a gente tem por região, tá certo? Nesse mesmo ENAD para o curso de administração. Olha só. Tá vendo essas três regiões aqui? Nordeste, Sudeste e Sul? Elas são estatisticamente iguais. Agora, olha as piores. Norte e Centro-Oeste. Essas três aqui, né, são praticamente iguais. Vocês podem ver que os percentuais, né, são muito parecidos. Então, essas três, Nordeste, Sudeste e Sul, para o curso de administração ingressantes em 2009, tiveram um resultado muito parecido e bem melhor do que o Centro-Oeste e do que o Norte. Se você olhar... Bom, qual a região com melhor desempenho de ingressantes? Se você olhar no absoluto aqui, é o Sudeste. Mas estatisticamente isso aqui é a diferença que estatisticamente não conta, né? Mas se você olhar absolutamente, é o Sudeste. 26, 25, quase 26 e 25 aqui. E a de pior, claro, aí sim,
disparado é lá o norte, né? Lá em cima com 16,3%. Só 16,3% das instituições, das faculdades de administração da região norte acertaram 75% ou mais das questões. Interessantíssimo. É 31, abaixo de 20%, gente, 31% acertou menos de 25% das questões. É muito ruim, né? E aí, para os concluintes, o que você percebe? Pior ainda. Aqui, né? Eles entraram ruim, sabe? Aqui, né? Aqui. E aqui permaneceu. Olha, aqui melhorou um pouco, né? No sul, né? Isso é interessantíssimo. Nessa área de educação, no INEP, no ENAD, enfim, os caras usam estatística intensamente. As provas de concurso público para trabalhar nessa área, o cara tem que ser muito bom de estatística. Mas isso aqui é informação, né? Isso aqui já é informação. Trabalhar em cima disso é conhecimento. Isso é informação. Como eu coloquei para vocês, eu peguei as notas de vocês, fiz a média, a mediana e a moda. Aquilo ali é informação. Beleza? Então tá lá, melhor desempenho, aí foi o sul, né? Mas muito próximo do sudeste e do nordeste. Pior desempenho, claro, foi o norte, com apenas 14,4%, né, Saulo? Dos alunos com valores maiores ou igual a 75%. Agradeça tudo que está em sua vida nesse momento, inclusive a dor. Nossa compreensão do universo ainda é muito pequena para julgar o que quer que seja na nossa vida. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Quem é o autor desta frase, ou destas frases? Não vão me dizer que é o Lula, né? Porque já falaram, é o Lula, enfim, falando as coisas mais absurdas. Aristóteles, meu garoto. Estagira 384 AC, Atenas 322 AC. Muito bem, terminamos? Terminamos. Escape, Ctrl F4, Alt, Tab. Meus jovens, esse módulo que nós vamos fazer agora, nós vamos começar hoje e terminar hoje, tá? Já está lá disponível. Ele é um módulo importante para estatística inferencial. Nós vamos tomar contato com as medidas de dispersão, vamos ver quais são as mais importantes, e essas medidas de dispersão nós vamos usar, em especial, no módulo de correlação e regressão. Então a gente faz um módulo de dispersão, embora ele seja extremamente importante, compacto, mas vamos usar essas medidas mais lá na frente, em especial quando você estiver projetando e fazendo planejamento e fazendo previsões para o futuro. Então vamos lá, medidas de dispersão. Será que aquela dispersão lá da apoteose terminou lá, desfile da escola de samba e tem a dispersão? Não, não. Muito pelo contrário. Dispersão ou variabilidade é a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de uma medida de tendência central, ou a média ou a mediana, na maioria das vezes a média. As medidas de dispersão mais usadas são amplitude total, desvio médio, desvio quartil e as três esferas que nós vamos precisar saber: variância, desvio padrão e coeficiente de variação, que é o mais importante. Então essas em azul são as mais importantes para nós. Então vamos ver intuitivamente, né, como é que isso funciona. Olha para esses dois gráficos. Qual dos dois tem uma dispersão maior? Olhou e viu? Hã? O B, mas não tem a menor dúvida. Aqui os dados estão mais próximos, aqui os dados estão mais afastados. É Rose? Rose, agora aprendi seu nome, vou lhe perguntar. Rose, me diga o seguinte, qual é o seu curso? Parabéns, parabéns. Mas Rose, me diga o seguinte, imagine que você vai fazer uma previsão, tá? Com base nesses dados do gráfico A e com base nesses dados do gráfico B. Em qual dos dois você vai acertar mais essa previsão? Nesse que a variabilidade é menor ou nesse que a variabilidade é maior? Nesse? Você vai acertar mais aqui? Não. O A.
você vai acertar mais no A. Aonde os dados, Rose, estão mais... Rose, né? Onde eles são mais parecidos, eles são menos nervosos. Aqui, né? Eles são mais juntinhos, entendeu? São mais parecidos. Nesse aqui, eles estão muito dispersos. Quando você fizer uma previsão, pode dar um valor longe da realidade. Então, só esse exemplo já te dá a importância de você estudar o quê? Dispersão. Quando a gente faz pesquisa de intenção de voto, a variância é medida. A gente dimensiona o tamanho da amostra de acordo com a variância. Bom, eu vou perguntar logo hoje, eu ia deixar para perguntar depois, mas eu vou perguntar logo hoje. Eu trabalhei muito tempo com pesquisa de intenção de voto, tá certo? Então, posso acender a luz, Luiz? Pode? Ok, vou acender a luz para fazer uma pergunta teórica a vocês aqui todos da sala. Quando a gente faz pesquisa de intenção de voto, você dimensiona uma amostra e coleta essa amostra, né, ao longo de várias cidades, de vários bairros. Vamos imaginar que você está fazendo uma pesquisa de intenção de voto só na cidade do Rio de Janeiro, tá? Só na cidade do Rio de Janeiro. Tua população de interesse é a cidade do Rio de Janeiro. Imagina que é uma eleição para prefeito. E aí eu vou perguntar a vocês. Cada um vai pensar e depois vai me dar a resposta agora, não vai para demorar. Se vocês tivessem que escolher um bairro para representar a cidade do Rio de Janeiro, qual bairro você iria escolher? Ou seja, qual é o bairro do Rio de Janeiro que, no geral, é mais parecido com a cidade do Rio de Janeiro? Calma. Just keep cool. Eu vou perguntar de um por um. Vale. É para responder que nem o Romário fazia. Pá, direto. Que bairro? Centro. Tijuca. Centro. Centro. Tijuca. Tijuca. Centro. Centro. Alilson. Centro. Tijuca. Aí de trás. Centro. Tijuca, minha jovem. Centro. Tijuca. Centro. Tijuca. Madureira. Hã? Centro. Copacabana, ali aí. Tijuca. Lá atrás. Centro. Tiago. Minha jovem. Copa. Centro. Adriana. Tijuca. Penha. Centro. Filho do governador. Hã? Centro. Mas São João do Meriti é outro município? Hã? Tá bom. Luiz, você, qual é o bairro que você escolhe? Centro. Ninguém acertou. Copacabana é o bairro mais cosmopolita que existe, tá certo? Ipanema, por exemplo, praticamente não tem carioca, não é verdade? O bairro mais conservador é a Tijuca, é absolutamente conservador. Agora, o bairro que tem a cara do Rio, ele é parecido com o Rio em todos os indicadores, em renda, condição social, tudo. Ninguém acertou, não. Meia. Claro, pô. Ele fica entre a Zona Norte e a Zona Sul. Tá certo? Não é, ele é o que tem características socioeconômicas mais próximas. Se a gente mediu, isso não é delírio não, mais próximas dos indicadores do Rio de Janeiro. E nós, quando fizemos essa medida, a gente foi ver se estava certo mesmo. Medimos várias vezes, como vocês aqui, né? Eu tenho a impressão que todo mundo fala centro, que o centro é um lugar de circulação de todo mundo. Mas as pessoas não moram no centro. As pessoas não moram no centro. Beleza? Tranquilos? Então, essas medidas te dão um indicador se você vai fazer uma previsão, se você vai acertar mais ou menos. Por isso, se você tiver a dispersão grande, joga a amostra fora. Não serve. Beleza? Então você quer dizer que o MEA tem o maior número de população? Não. Eu quero dizer que o MEA é o mais parecido com a cidade do Rio de Janeiro. Em renda,
em condição socioeconômica, em maneira de pensar, em tudo. Todos os indicadores, mas é verdade. Mas é verdade, Linda. Nós medimos várias vezes isso. E é interessantíssimo isso. Bom, agora aqui, qual desses gráficos tem a maior dispersão? Repara o seguinte, os valores estão nesse eixo aqui, tá? Nesse eixo aqui você tem frequência. Qual desses gráficos, queridos e belíssimos, A, B, C ou D, tem, minha querida Valéria, a maior dispersão? Rapaz, mas que felicidade. Hoje, nem posso dizer que eu não vou fumar, porque hoje não tem como fumar. Estou gripadíssimo, com febre. Exatamente. Olha o gráfico C. Ele varia daqui até aqui. Olha como ele é esparramado, olha só. Olha como ele é esparramado, certo? Então, a dispersão absurda. E qual é o mais fininho? O A, exatamente, esse aqui, ó, o A. Tá certo? Tem a menor dispersão. Os dados só variam daqui até aqui. E aí a frequência é a mais alta. Muito bom, parabéns. Tá lá, maior dispersão, menor dispersão. Beleza, Vitória? Certo? Né? Dispersão é espalhamento. A gente mede nesse eixo. Bom, questões dessa natureza são cobradas em vários concursos, em várias provas que vocês vão fazer. Ok. Bom, principais medidas, essas três feras aí, tá? Desvio padrão, variância e coeficiente de variação. Variância, você tem dois símbolos, o S2 ou sigma 2. S2 é quando você está trabalhando com a amostra. Sigma 2 é quando você está trabalhando com a população. Olha que fórmula. Sabe o que é isso aqui? Você pega os valores de x, eleva ao quadrado, multiplica pelas frequências. Divide pela soma das frequências. Menos a média ao quadrado. Isso aqui não é a soma dos quadrados? Isso aqui é a soma dos quadrados. Né? Soma dos quadrados. Quando você divide pela quantidade, você tem a média da soma dos quadrados, ou a média dos quadrados, menos o quadrado da média. É até poético, olha só. Média dos quadrados, menos o quadrado da média. Isso no numerador é a soma dos quadrados. Tá certo? Você pega cada x, eleva ao quadrado. Por que você tem que multiplicar pela frequência, Lindeberg? Porque isso é uma distribuição de frequência. Senão você não teria frequência. Quando você não tem frequência, não tem essa frequência aqui. E aqui, quando você divide pela quantidade, é a média dos quadrados, menos o quadrado da média. Tem outra fórmula para variância que dá muito mais trabalho. Bom, então está aí a fórmula da variância. Está aí a fórmula básica da variância, né? Média dos quadrados, menos o quadrado da média. Já perceberam que fazer essa conta dá um trabalho respeitável, tá certo? Bom, exemplo, achar a variância ou desvio padrão da seguinte distribuição, aquela que a gente sempre usa. Olha o que você vai ter que fazer. Calcula os pontos médios, faz FI XI para calcular a média e faz FI XI ao quadrado para calcular a variância. Isso aqui é para calcular a média, como a gente já tinha aprendido. Então você já tem FI vezes XI aqui. Quando você multiplica de novo pelo XI, você tem FI XI ao quadrado. Olha o tamanho dessas contas. Tá certo? Não dá para fazer sem máquina, né? Claro que tem métodos que diminuem isso aí. Bom, a variância é a média dos quadrados menos o quadrado da média. A soma dos quadrados é 1.038.080, dividido pela soma das frequências, que é quanto? 40. A média é, como a gente já viu, né? 6.440 dividido por 40. Então é só fazer a continha. Média do quadrado, 1.038.080 dividido por 40, menos a média ao quadrado. A variância, isso aqui é aquela tabela de alturas, né? Deu 31 centímetros quadrados. A variância é sempre medida no quadrado da unidade. Se for quilograma, é quilograma ao quadrado. Se for centímetro, é centímetro ao quadrado. Se for metros, é metros ao quadrado. Então está aí a variância, 31 centímetros quadrados. Agora eu vou fazer uma provocação. Alilson, essa variância é alta, baixa, média?
Alta, baixa, média, Rose? O que eu posso falar sobre isso? Nada. Absolutamente nada. Entenderam o espírito do que eu quis falar? Só a variância não me diz nada. Beleza? Bom, e ela ainda tem um problema. Ela é medida na unidade ao quadrado. Beleza. Vamos em frente. Desvio padrão e a raiz quadrada da variância. S para a amostra, sigma para a população. É só calcular a raizinha quadrada ali, bonitinha. A raiz de 31 deu 5,57 centímetros. Bom. E aí, Lindenberg, será que esse desvio padrão nos diz alguma coisa? Não. Parece que não serve para nada, né, Fernanda? Nenhum dos dois não diz nada. Muito bem. Ok, está aí o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Agora, ele já tem uma vantagem. Ele é medido na mesma unidade que os seus dados originais. E dependendo da tua distribuição, ele vai ter propriedades fantásticas, como nós vamos ver já no próximo módulo. Tá chegando bem o som aí, né, Luiz? Beleza. Agora eu queria relaxar aqui um pouquinho com vocês, falando de matemática. Alguém ainda se lembra como se extrai raiz quadrada? Por exemplo, se você tiver numa prova o seguinte, me extrai a raiz quadrada de 110. Como é que você vai fazer? Vamos imaginar que você está numa prova e ele diz, extrai a raiz de 110. Ou aqui, extrai a raiz de quanto? Quanto foi a nossa variância? 31, não é isso? Foi 31? Foi, 31. Extrai a raiz de 31. Como é que você vai fazer raiz de 31? Aí você vai dizer, eu vou pegar a minha maquininha e vou fazer a conta, certo? Beleza? Ou eu vou pegar o meu smartphone e fazer a conta. Detalhe, em concurso público, não tem máquina, não tem nada, é só a máquina aqui, ó, feroz. Então, vamos aprender como é que faz raiz quadrada, certo? Beleza? Raiz quadrada, método aproximado, Saulo. Isso é recursivo, tá? Olha lá. Quem é raiz de x? X mais quadrado perfeito mais próximo, dividido por 2 vezes raiz de quadrado perfeito. Entenderam? Não, claro que não, óbvio. Apareceu x e letra, ninguém entende nada. Vamos fazer um exemplo. Imagina o seguinte, imagina que x é igual a 24. Qual é a raiz, sem olhar para aquilo ali, qual é a raiz de 24? Você vai fazer o seguinte, primeiro, olha a fórmula lá, repete o 24, certo? Qual é o quadrado perfeito mais perto de 24? 25, certo? Isso pelo menos você tem que saber. Sobre 2 vezes a raiz de 25, que é quanto? É só isso. Vamos fazer outro. Fernanda, vamos fazer a raiz de 84. Beleza? Vai ser 84 mais... Qual é o quadrado perfeito mais próximo de 84? 81. Sobre 2 vezes a raiz de 81, que é quanto? Quanto mais próximo você estiver de um quadrado perfeito, mais preciso é o resultado. Às vezes você acerta na terceira casa decimal. Feroz. Beleza? Então, olha só. Se fosse 24, é 24 mais 25 sobre 2 vezes a raiz de 25, que dá aproximadamente 4,9. Certo? Se fosse 127, qual é o quadrado perfeito mais próximo de 127? 121. Então, raiz de 127 vai ser 127, você sempre repete o número, mais quadrado perfeito mais próximo de 127, que é 121. Dividido por 2 vezes a raiz desse carinha que você sabe. Raiz de 121 é 11. Aproximadamente 11,27. Beleza? Isso aqui, obviamente, não é para as nossas provas. Nas nossas provas você pode utilizar máquina, né?
Mas se for fazer qualquer concurso, qualquer processo seletivo, o cara não vai deixar você usar máquina. Beleza? Muito bem. Então, depois deste pequeno interregno aqui, para mostrar como é que se calcula a raiz, vamos voltar para a matéria. Ah, não, tem mais. Raiz de 31, quanto é? 31 mais 36 dividido por 2 vezes raiz de 36. Certo, Vitória? 82, mesma coisa. 82 mais 81 sobre 2 vezes raiz de 81. Dá aproximadamente 905. Tranquilos? Beleza? Observação, quanto mais próximo de um quadrado perfeito, mais aproximado é o cálculo. Acho que ninguém nunca visitou isso. Concurso público se aprende muito. Bom, agora nós vamos responder o seguinte. Mateus. Até então, a variância sozinha não nos disse nada. O desvio padrão sozinho não nos disse nada. E ainda tem outro problema. A variância e o desvio padrão, em especial o desvio padrão, eles são medidos, um na unidade ao quadrado, que é a variância, e o outro na unidade. Aí eu digo assim, Fernanda, beleza, então vamos comparar a dispersão de altura com peso. Como a altura é medida em centímetros e o peso é medido em quilos, vai dar certo? Não vai. Isso aqui que está escrito é a minha fala, tá certo? Olha só. Algumas medidas estatísticas, quando observadas isoladamente, não trazem muita informação. Foi o que eu falei da variância e do desvio padrão. Dessa forma, o desvio padrão de 5 unidades pode ser considerado pequeno para um conjunto de valores cuja média é 500. No entanto, se a média for 50, já muda completamente de figura. E aqui o que eu acabei de falar. Desvio padrão é expresso na mesma unidade dos dados originais. Aí você vai comparar a dispersão de dados que são medidos em unidades diferentes. Como é que você vai comparar? Centímetros com quilogramas. Com temperatura. Não tem jeito, né? Por isso, os estatísticos e os matemáticos criaram esta fera chamado coeficiente de variação ou um outro nome que ele tem é dispersão relativa, o CV. E olha como ele é interessante. Olha como ele é singelo. Olha como ele é clean. Olha como ele é soft. Olha a fórmula dele, bicho. Tem uma fórmula mais soft do que essa? Desvio padrão sobre a média. Esse é feroz. Essa é a grande medida de dispersão. Sabe por quê? Ela é adimensional. Ela é expressa em percentual. Beleza? Exemplo. Por um conjunto de dados relativos à estatura, a gente tem uma média de 1,61 e um desvio padrão de 5,55 que a gente vem usando. Aí o cara diz assim, calcule o coeficiente de variação. Não tem erro, Mona Lisa. Eu vou dividir 5,57 centímetros por 161 centímetros. Corta centímetro com centímetro, deu 0,0345, que é, em percentual, 3,45%. Eu vou perguntar à minha jovem aqui, que é a Roseni. Esse coeficiente de variação é alto, baixo, médio, grande, pequeno, como é que ele é? A sua intuição feminina. Baixo, é aceitável. Você aceitaria no CV com esse valor? Vamos lá, minha jovem. Responda rapidamente. Com a intuição feminina, aceitaria ou não? Não. Não aceitaria, Vitória? Não sabe? Saulo? Bicho, assim eu vou fumar, cara, rapaz, não é possível. Eu já disse que não depende de nada, aumentou até minha febre. Gente, não depende de mais nada. Alilson, aceitaria? Claro, óbvio. 3% é muito pequeno, bicho. Muito pequeno, que depende de nada. É 100%. Exatamente. E assim, gente, olha só, obviamente isso é uma brincadeira. Vocês não têm em saldo.
Vocês não têm uma métrica para isso, uma referência. A referência é entre 8% e 10%, tá certo? Entre 8 e 10%, até 8%, 10% é aceitável, dependendo do que você vai fazer. Por exemplo, essa amostra que eles fazem para pesquisa de intenção de voto, só responde a uma questão, em quem você vai votar, certo? Não é verdade? Em quem você vai votar, não é isso? É isso para que serve a amostra. Não é uma amostra polivalente como do imposto de renda. A amostra do imposto de renda, ela tem que responder a várias perguntas. Qual o valor total da restituição? Qual o valor total do abatimento médico, tá certo? Quanto o cara gastou com dependente? Quanto o cara gastou com educação? Então, ela é uma amostra polivalente. Aí é mais complicado, tá certo? Mais complicado. Mas um CV aceitável é algo entre 8% e 10%. E aí, como o Saulo falou, depende muito da precisão, Rose, que você quer ter nas suas estimativas. Estatística é lindo, né, rapaz? Agora você não vai mais Assim, hã? Agora você não vai mais a favor, vai ficar mais. Só febre até trabalhar. Tem que tomar uma Novalgina já já. Bom, beleza? Então, entenderam o espírito da coisa? Você tem 3 medidas fundamentais. Variância, daí você passa para o desvio padrão. Elas, isoladamente, variância e desvio padrão, não dizem nada. Aí você calcula a fera, que é o coeficiente de variação. Olha esse exemplo. Olha aqui, ó. Me diga o seguinte, quem tem a maior dispersão? A estatura, você tem estatura e peso de um conjunto de pessoas. A média da estatura é 1,75 m. Desculpa. A média do peso é 68 quilos. O desvio padrão da estatura é 5 centímetros. O desvio padrão do peso é 2 quilos. Quem tem a maior dispersão? Estatura, que é 5, ou peso, que é 2? Ah, mas não tem centímetro. Vai. Não tem centímetro para ficar então. Qual é a sua graça? Tirou 10? Já vou aumentar a sua nota. Vou aumentar a sua nota. Só por causa da sua resposta. Vocês não acreditam. Cruzou essa porta e você está sendo avaliado. Então, olha só. Muito bem, Maria do Carmo. Parabéns, viu? Estou muito feliz com você. Pode entrar. Boa noite. Eu já tinha lhe visto. Aonde? Chegando aqui. Eu pressenti a sua presença. Sim. Foi bem estatística. Você já foi reprovada comigo, não já? Já. Tá vendo? Mas foi estatística? Não. Foi em quê? Lógico. Raciocínio lógico. Por quê? Porque não estudou, não é isso? Mas conseguiu a proeza. Mas agora ela tá feroz. Não tá, Maria do Carmo? Só tá tirando nota boa. Tirou 9 estatística, não foi isso? 9, tirou uma notão. Bom, vamos lá. Então, eu não posso comparar 5 com 2. Um está em centímetro, o outro está em quilogramas. O que é que a gente vai fazer para comparar? Calcular o coeficiente de variação. Coeficiente de variação das estaturas. 5 dividido por 175. Deu 2,85%. Coeficiente de variação dos pesos. 2 por 68. Dá 2,94. Qual dos dois é maior? Do peso. 2,94%. Esse aqui é 2,85%. Embora, absolutamente, esse valor seja maior do que esse. Mas não quer dizer nada. Um está em centímetros, o outro está em quilogramas. Como é que é o seu nome, minha jovem? Aqui na frente? Entenderam direitinho? Ok, essa é a essência desse módulo, tá? Agora o nosso momento cultural. Certo? Todo mundo que já estudou comigo conhece esse pensamento. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem de grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Feroz. De quem é? Claro, Clarice Lispector, que nasceu aonde? Na Ucrânia. Não é verdade? Na Ucrânia. Muito bem. Será que terminamos? Sim. O que faremos agora? Burocracia. Não sei, você falou sim, acabamos?
Ctrl F4, Alt Tab e vamos fazer juntos os exercícios. Vamos lá? Bom, então a gente vai fazer exercícios sobre medidas de dispersão. Basicamente, vamos cuidar de variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, vamos lá. Coeficiente de variação é uma medida que expressa a razão entre... Isso, coeficiente de variação é a razão entre desvio padrão e média. Tá certo? Ele é bem simples de calcular, né? E é extremamente importante. Tá? Letra A, desvio padrão e média. Então tá lá a definição de coeficiente de variação. Claro que vocês vão receber esses slides lá em PDF. Tudo bem? Tudo certinho? Definição, né, Alilson? Desculpa. Bom, numa distribuição de valores iguais, quanto vale o desvio padrão? Vamos imaginar que os valores são 4, 4, 4, 4, 4. Quanto é o desvio padrão? E a variância? Quanto é a variância? O desvio padrão não é zero? Quanto é a variância? Zero. Quanto é o coeficiente de variação? Zero. Coessência. Essas medidas medem o quê? Dispersão. Tem dispersão aqui? Não. Todos os valores são iguais. Se as medidas medem diferença entre os valores e os valores são iguais, todas essas medidas serão ou darão zero. Né? Elas medem dispersão, ou seja, se os valores são diferentes, mas os valores são iguais, então a dispersão é zero. Agora, se eu chegar aqui, colocar 5 aqui, aí já muda tudo. Tá certo? Aí já muda tudo. Tem um valor que é diferente. Aí já vai ter um valor maior do que zero para a variância, vai ter um valor maior do que zero para o desvio padrão. E para o coeficiente de variação também. Agora, uma observação que eu esqueci de fazer para vocês. Olha só. Pode existir variância negativa? Variância não pode ser negativa. Variância mede o quê? Dispersão. A variância tem a ver com o quadrado dos dados. Então não existe variância negativa. Ou seja, dispersão negativa só nos buracos negros, né, Alilson? Olha, as leis da física são outra. Dispersão é para dentro, né? Da mesma forma, desvio padrão negativo, isso não existe. Então não existe variância negativa e não existe desvio padrão também negativo. Então, numa distribuição de valores iguais, o desvio padrão vale zero. Se os dados são iguais, a dispersão é zero. Aliás, mesmo exemplo que eu dei aqui, ó. Tá certo? Entendido a essência em Rose. Beleza? Aí atrás, LI. Passou o dia na praia, LI? Hoje fez 35 graus, não deu? Tomar um choppinho em Ipanema, nada disso? Não? A carioca não trabalha, cara. Nesse caso, todas as medidas de dispersão são zero. Beleza. Ok. Realizou-se uma prova de matemática para 2 turmas. Os resultados foram: turma A, média 5, desvio padrão 2,5. Então, turma A, média 5, desvio 2,5. Turma B, média 4, desvio padrão 2. Aliás, essa não precisa, essa é muito fácil. A outra eu peço para vocês fazerem. Olha só as perguntas do cara. Com esses resultados, podemos afirmar:
A turma B apresenta maior dispersão absoluta? Não. Dispersão absoluta é o desvio padrão. Isso não é maior do que isso, certo? 2 não é maior que 2,5. A dispersão relativa é igual à dispersão absoluta? Não sei. Tenho que fazer a conta. Tanto a dispersão absoluta quanto a relativa são maiores para a turma B? Não sei. O que responde é isso aqui. A dispersão absoluta de A é maior do que a de B. A de A é maior do que a de B. Mas em termos relativos, as duas não diferem quanto ao grau de dispersão das notas. Para eu responder isso aqui, eu preciso calcular o coeficiente de variação. Dispersão relativa é coeficiente de variação. Olha só. E a letra E, a turma A, apresenta maior dispersão absoluta e relativa? Não. Vamos lá. Isso aqui são os nossos dados. Média de A, desvio padrão de A, média de desvio padrão de B. Desvio padrão é dispersão absoluta, tá? Vamos calcular a relativa, que é o coeficiente de variação. 2,5 dividido por 5, certo? Que deu 0,5, 50%. E o outro, Fernanda, vai ser 2 dividido por 4. Deu o mesmo valor, a dispersão relativa? Sim. Deu. Coeficiente de variação desse, do A, é igual ao coeficiente de variação do B. Então, a dispersão relativa é igual, né? É igual. Mas em termos absolutos, a dispersão absoluta de A é maior do que a dispersão absoluta de B. Certo, Vitória? E aí, ó, para ficar bem claro, dispersão absoluta é igual a desvio padrão ou variância. Depende do que o cara te der. Dispersão relativa é o coeficiente de variação. Às vezes na prova o cara coloca, ele não fala desvio padrão, ele fala dispersão absoluta. Não fala coeficiente de variação, fala dispersão relativa. É uma bobagem, só você saber quem é quem. Então tá aí. A dispersão absoluta de A, 2,5, né, é maior do que a de B, 2. Mas em termos relativos, as duas são iguais. Gabarito, letra D. Beleza? Tranquilidade? Bem simplesinho. Quarta questão. Os coeficientes de variação dos resultados abaixo são... Aqui é fazer uma conta, tá certo? Já tem até a resposta. Quem é o coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média. É o 16 dividido pelo 80. Aqui são notas, né, de estatística e de história. Então a média de estatística foi 80, desvio padrão foi 16. Pessoal, história foi mal, hein? A média foi 20, desvio padrão foi 5. Então olha só, média de história 20, desvio padrão de história 5. Que é o coeficiente de variação de estatística? 20. E de história? 25. Interessante, né? Apesar desse valor, né, Saulo? Apesar desse valor ser menor do que esse, né? Em termos relativos, o coeficiente de variação é maior. Ou seja, o que isso aqui significa? Onde é que as notas são mais diferentes? Em estatística ou em história? Onde é que elas são mais diferentes? Em história. Em estatística as notas são mais parecidas. A dispersão relativa é menor. As notas são mais próximas, né? São mais juntas. Aliás, eu vou pegar as nossas notas para fazer essas contas. É fácil, no Excel faz em 2 minutos. 2 minutos. Eu já fiz um bando de estatística para as provas virtuais lá. Depois eu vou mandar lá para o pessoal. Mandei só algumas, mas depois eu vou mandar as outras. Tranquilidade, hein, Fernanda? Beleza? Tudo certo? Muito bem. Em um exame de matemática, o grau médio de um grupo de 150 alunos foi 7,8 e o desvio padrão 80. Deixar vocês fazerem esse aqui. Vamos lá. Mona Lisa vai me dizer ali, né? Qual foi a média? Qual foi a média do pessoal aí em matemática? Em matemática? 7,8. Média de matemática. 7,8, certo? Sim. O que mais? Desvio
Desvio padrão de matemática foi 0,8. Beleza? Estatística, Média de estatística, 7,3. 7,3. E desvio 0,76. Em relação à dispersão, pode-se afirmar que... Então, vou deixar vocês fazerem a continha aqui e responderem a questão. Enquanto isso, eu vou fazer a burocracia. Alt Tab. Vamos ver aqui. Cadê a burocracia, Fernanda? Ah, não tem como fazer burocracia. Rapaz, que coisa. Olha, a próxima aula. Não existem aulas posteriores. Já estamos de férias. Hein, Fernanda? Então vamos fazer juntos aqui, ó, Lindenberg. Já que não tem burocracia, vamos fazer juntos. É isso? Eu sei que você já falou sobre isso, mas é porque agora eu confundi a minha cabeça. Qual é a diferença da variância e do desvio padrão? Apesar de ambas serem dispersões absolutas. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Se a nossa variância tinha dado lá 31 centímetros quadrados, o desvio padrão é raiz de 31. Deu 5,57 centímetros. Na verdade, isso aí é só para auxiliar no cálculo do coeficiente de variação. Sim. Porque sozinho não serve de nada. Não. Existem algumas estatísticas que você usa o desvio padrão. E a gente vai ver. Eu já Ai. tenho que negociada para você usar o desvio padrão, né? Mas eu nunca sou para quê? Dá. E as propriedades das funções de distribuição são todas baseadas no desvio padrão. Muito legal. Bom, deu isso aqui, a continha? Deu ou não deu? 16 dividido por 80 é quanto? 20. Ah, essa nós já fizemos? Resolução da 4, já foi. Nós já fizemos? Já fiz errado, já Febre, rapaz. já fiquei sabendo. Vamos lá. Ele diz que a dispersão relativa em estatística foi maior que em matemática. É só fazer a conta. Dispersão absoluta, desvio padrão. Dispersão relativa, coeficiente de variação. Quanto é o coeficiente de variação de matemática? 10,25. Quanto é o coeficiente de variação de estatística? 10,41. O que é que isso significa? Que a dispersão relativa é maior em estatística. Significa que as notas de estatística foram mais dispersas, são mais diferentes, né? Depois eu vou calcular para essa nossa V1, isso aqui. 2 minutos faz. Entendido direitinho? Hein, Valéria? Essa aqui. Um grupo de 100 estudantes tem uma estatura média de 160 centímetros, 1,60 m. Com coeficiente de variação de 5%. Pode-se afirmar, então, que... Olha o que o cara está te dando, hein? É o contrário. É o contrário, né? Ele diz que a média é quanto? 160, certo? E quanto é o CV? 5%. Daqui eu posso calcular o desvio padrão? Eu posso calcular a variância? Posso. Se eu calcular o desvio padrão, elevando ao quadrado, eu tenho a variância. Então vamos calcular o desvio padrão. Como é que eu calculo o desvio padrão daqui? O CV é o desvio padrão dividido pela média. 5 igual a S sobre 160. 5 Como é que é aqui? 0 5% é igual a S. é igual a
S sobre 160. Daqui eu tiro que S é igual a quanto? Hã? Como é que eu tiro o valor de S daqui? Eu não posso fazer assim, ó. Fazer assim, ó. 5%, ou 5 danado, hein? 5% é igual a S sobre 160. Ou S sobre 160. Muda alguma coisa? Não. Logo, S é igual a quê? 5 vezes 160. Essa conta. Quanto é que é 5% de 160? Hã? Beleza? Entra, Tiago. Então, o desvio padrão é 8. Quanto é a variância? Calma aí. Não, é o quadrado. É o 8 ao quadrado. 16. 64. Ah, tá. Mas não tem isso. Ah, tem 64 quadrados. Eu achei que ia ficar tudo ao quadradinho. Então é só usar a formulazinha, né? Essa aqui, ó. Formulazinha básica. CV Mas eu desvio o padrão. 8 centímetros ao quadrado é variância. é o desvio padrão dividido pela média. O cara te deu o desvio padrão. O cara te deu a média e te deu o coeficiente de variação. Você acha o desvio padrão. Beleza? Eu lembrei logo daquela regrazinha de somar, fazer cruzado. Como vai, mente brilhante? É, viu? Falta uma coisa, só cruzado. Beijo. Está danado. Tirou 10, Camila? Em processo estocástico. É, aquela primeira questão. Sabe o que foi aquela primeira questão de processos estocásticos? Autoconfiança excessiva. Não, é assim, vai. Que nem aquela questão de algoritmos 2 que ninguém acertou na sua turma. Não, é assim, vai. Tão fácil aquela questão. Ridícula a questão. Ridícula. Hã? Eu sei. Beleza? Então, Tiago, desvio padrão vale 8. Certo? E a variância vale quanto? 64. Centímetros quadrados. Não é verdade? A variância vale 64 centímetros quadrados. E o desvio padrão vale 8 centímetros. E o coeficiente de variação vale o quê? 5%. Muito bem. Como vai, Vitória? Vamos lá? A resposta é a D. Bom, tem mais alguma coisa? Tem, Rose? Tem ali o som mais alguma coisa? Tem, o mais importante. A vida tem sons que para a gente ouvir, precisa entender que o amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim. Todo mundo conhece, né? Que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que para a gente ouvir, precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão, dele compor uma nova canção. Que fale de amor, que faça chorar.
que toque mais forte esse meu coração. Ah, coração, se apronta para recomeçar. Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo. Nome da música, canção, começo, meio e fim. Quem gravou? Não, quem grava. Roupa Nova gravou, Zizi Posse gravou. A Anitta ainda não gravou ainda não. Valendo ponto, quem são os autores? Ganha 10 na V2, sem olhar no Google. Nem desconfiam, né? Ninguém no Brasil quer saber o autor das músicas. O autor, diretor. Não quer saber de nada disso, só quer saber da música. O cara acha que Leandro e Leonardo são compositores, nunca fizeram nada. Chitãozinho e Chororó nunca fizeram música. Atenção, Tavito, que ainda é vivo, Neia Zambuja, que também é vivo, e a fera, Paulo Sérgio Vale. Esse é feroz. Aliás, esse dos três é o fantástico. Esta aula terminou? Ela se perpetua até a próxima aula. Assunto da próxima aula, probabilidades.